Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Bárbara Jordana Ror. Isso aí. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem e me dá a mão. Isso é o Milton Nascimento que canta. E hoje, aqui no nosso podcast, Um a Mais, conversando então, a alegria que eu tenho de estar conversando com a colega Bárbara, que tem uma trajetória como psicóloga clínica e tem essa preferência, né, pelo atendimento com crianças e também tem um percurso no atendimento à psicologia escolar, né? Com crianças na escola, com professores, enfim. Então, né, vamos começar essa conversa aí gostosa sobre a tua trajetória. Bom, assim, primeiro, né, eu queria agradecer o convite, Adriana, né? Eu que agradeço a tua presença. Primeiro, para poder falar um pouquinho dessa minha trajetória, 17 anos na área da psicologia, e especialmente, eu acho que poder dizer da minha paixão pela psicanálise, né? Eu acho que a psicanálise é algo que transformou a minha vida, né? Porque estou aí podendo usá-la, né, no meu trabalho, no cotidiano, com os meus pacientes, né? Então, eu agradeço por poder fazer isso, por amar fazer isso, né? Fazer com amor. Então, há 17 anos trabalhando especialmente assim, ó, na área clínica, que é a minha paixão, e eu comecei trabalhando em APAI, né? Então ali eu comecei a minha paixão pela psicologia infantil, né? Por essa área da infância. E aí depois fui seguindo no consultório particular também atendendo crianças, mas iniciei também lá, há 17 anos atrás, indo nas escolas públicas, onde tem uma carência de profissionais, e ali eu ofereci um trabalho juntamente aos professores. E aí eu comecei a dar palestras, assim, promover encontros com os professores. E a partir disso comecei a me tornar conhecida, assim, as pessoas começaram, encaminha, tem uma psicóloga que atende criança. Aí começaram a me encaminhar alguns alunos dessas escolas e eu comecei a atender as crianças a partir dali, né, os adolescentes e também os professores que vieram me procurar nesse meio do caminho também, porque eu me tornei conhecida pelos professores. Então a partir dali eles começaram a ver a necessidade daqui a pouco de algum aluno, de falar, olha, ele precisa de um psicólogo, precisa de um atendimento, e aí começaram a dar o meu nome, né? E aí ali eu comecei a atender muitas crianças logo no início, né, da minha trajetória com a psicologia, né? Então assim foi muito, muito bom nessa minha caminhada. E depois, claro, eu entrei na psicologia escolar, então eu sempre tive esse, vamos dizer, esse contato com o público infanto-juvenil. Essa é minha área, assim. Mas eu atendo adultos também, e gosto de atender adultos, né? E ali, claro, a gente entendendo a criança como é importante, né? Quando a gente vai atender um adulto, a gente vai muitas vezes acessar aquela criança ferida, né? E isso é muito importante. Quer dizer, a clínica, ela é uma clínica que passa pelo infantil. Não tem como. Mas o atendimento com a criança é diferente. Né? Tem uma especificidade, um valor. Com certeza. E o que seria? Porque não é raro, né, a gente ouvir das pessoas ou essa coisa de que, não, isso é bobagem. As crianças, elas têm que se preocupar, elas não sofrem. Né? As crianças não... Isso aí vai passar, isso é bobagem. Como é que a gente ouve? Eu me criei, né, passando por isso, por aquilo, como, por exemplo, bullying. Né? Isso aí é coisa de criança. E o quanto, isso é bobagem, muito isso dito. É bobagem. E o quanto esse tempo do infantil marca
né? Dar balizas para uma vida inteira. O que tu acha disso? Olha, assim, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente poder falar sobre o sofrimento que é inerente à condição humana. Em qualquer faixa etária, bom, nós vamos sofrer, nós sofremos. Isso é a vida sendo a vida, né? Mas as crianças sofrem muito, e eu vou dizer assim, ó, hoje eu nunca assim, ó, tive tanta demanda de crianças no consultório como eu tenho tido nos últimos anos. Depois da pandemia, aumentou consideravelmente. As crianças sofreram muito na pandemia, não foram apenas os adultos, né? E eu acho que é importante a gente poder olhar para isso, as crianças em sofrimento psíquico, né? E às vezes eu vejo muito aquela frase, isso é mimimi, isso não foi nada, que bobagem, sabe? Já passou, tá tudo bem, tipo, e como é importante, assim, os pais poderem olhar e poderem validar o sentimento da criança. Só que aí eu vejo que muitos pais têm dificuldade de fazer isso porque eles não tiveram isso dos seus pais também. Porque muitas vezes eles não tiveram uma inscrição paterna e materna satisfatória. Então muitas vezes ali vai aparecer uma dificuldade de eles poderem validar assim, filho, tu estás com raiva, eu te entendo, vamos conversar sobre isso. Eu vejo que muitos pais não conseguem validar o sentimento, não conseguem dar um nome para aquilo que a criança está sentindo. E para a criança faz muita diferença aqueles pais, aqueles adultos que vão nomear, dar um nome, falar, né? Sim, tu está se sentindo triste, vamos conversar sobre isso, meu filho, né? Isso é fundamental, isso faz muita diferença, porque assim, ó, não existem emoções negativas, todas são emoções humanas, a gente vai ter contato com todas elas, qualquer um de nós em qualquer faixa etária. E as crianças também têm contato com isso, né? Então, olha a importância de poder, né, ter esse olhar e esse cuidado, assim, né? Passe um pouquinho por esse ideal, né, de felicidade, não é? E que não leva em conta nenhuma dessas emoções, não é? Porque a emoção, ela vem de tudo que é lugar, né? Tem a tristeza, tem a raiva, tem a felicidade, tem a alegria, tem algo que eu não sei dizer o nome, não é? Sim. Então, o quanto está difícil as pessoas reconhecerem a sua condição humana, né? De poderem entristecer e ficar alegre e melhorar e depois voltar, né? E o quanto fica difícil olhar para a criança e dizer, como assim o meu filho está triste? Porque isso é bem isso. Muitas vezes os pais não suportam isso. Muitas vezes eu vejo que os pais não suportam frustrar o filho porque eles não suportam lidar com a frustração de frustrar os seus filhos. Sim. Eles não suportam muitas vezes, né? E isso faz toda a diferença. Os pais que suportam ver o seu filho triste e não querer tamponar rapidinho, não foi nada, tá tudo bem, sabe? Aquela coisa de não poder ver um filho triste, um filho chorando, um filho até com raiva, ou um filho sentindo inveja, sentindo essas outras emoções que muitas vezes a gente quer deixar de canto, não quer falar, não quer olhar, né? Então, olha como faz diferença, né? Os pais que conseguem fazer isso, né? E a psicanálise de crianças, o atendimento infantil, ele perpassa por todo esse ecossistema que dialetiza o tempo todo, né? No sentido assim, a criança ela é muito dependente, física, psiquicamente, economicamente, socialmente. Então, é preciso olhar por todo esse contexto, né? Escola, família. E se o profissional não gosta disso, se ele não suportar e não sentir um prazer de conversar com essa família, de conversar com essa escola, de conversar com a babá, com o vovô, com a vovó, com todo esse ecossistema, se não sentir um prazer e um desejo de fazer isso, ele não deve atender crianças, porque atender crianças é desafiador. É realmente, vamos dizer, que dá mais trabalho nesse sentido. Porque tu precisa fazer uma leitura do sofrimento da criança que vai, assim, muitas vezes, né, em duas perspectivas básicas. A criança, muitas vezes, denuncia um conflito que é familiar. Então, muitas vezes, a criança está falando de algo que é lá dos pais e que eles vão ter que buscar ajuda e se rever. E muitas vezes os pais não suportam olhar isso, porque a criança fica como depositário de um conflito familiar, a criança vai para o tratamento, né? No entanto, os pais não querem se ver com isso. Então, muitas vezes, é até mais fácil dizer que o filho tem TDAH, porque eu nem preciso me envolver com isso,
Às vezes tem até um certo prazer, um gozo em dizer que o filho tem algum tipo de diagnóstico, que não, ele tem TDAH, não tenho nada a ver com isso, ele é autista, não tenho nada a ver com isso. Né? E eu acho que isso é muito perigoso hoje, esse excesso de diagnósticos que tem sido dado de uma maneira um tanto rápida demais, até por profissionais, vários tipos, não só da área da psicologia, mas neurologistas, psiquiatras, dando diagnósticos muito rápidos, em 5 minutos, quando a criança não fala, é autista. Mas como assim? Será que é autista? Será que essa criança não está sendo abusada sexualmente? Tem um segredo nessa família? Não sei, pode ser, a gente tem que investigar. Né? A criança agitada, não, essa aí tem TDAH, hiperativa. A criança agitada pode estar sofrendo e pode estar tendo um quadro depressivo. Aquele corpo que não consegue se aquietar. Né? Como a gente mesmo fala nas nossas conversas, né? Que não é só um sujeito ali que tem um corpo a ser aquietado. Né? Vamos dizer assim, é um sujeito que está muito além deste corpo. Então não é só um corpo que tu vai olhar ali, vamos aquietar este corpo. Ali tem um sujeito, e eu acho que isso é importante olhar no mundo infantil. A criança é um sujeito em formação. Ali tem pulsão, tem potência, tem investigação, tem curiosidade, mas tem momentos que vai inibir, que vai paralisar, que pode estar impedindo o desenvolvimento. Mas aonde? O que está acontecendo ali? Porque se a gente partir de uma premissa assim, de que a criança ela vai buscar algo, ali tem algo na subjetividade humana que vai, né, que vai se sobressair, que vai se lançar, vamos dizer assim, que a criança vai ter um encontro com o outro, com o sujeito ali, com a linguagem, com a imagem corporal, com a alfabetização, com a letra, com os pares, com os amigos. Se a gente vai partir dessa premissa que a criança está ali com essa subjetividade em potência, né, mas então, quando a coisa está paralisada, deu uma brecagem ali, o que está acontecendo? É preciso olhar para isso. Em que momento que a criança ficou, vamos dizer, siderada, abatida, diante de uma problemática, um acontecimento que paralisou, né, o processo de formação de vir a ser dela? É importante olhar para isso, porque muitas vezes não tem nada neurobiológico de causa ou genética. Muitas vezes não tem. Então, alguma coisa está acontecendo ali. Eu acho que a psicanálise olha para isso, nesse contexto todo familiar, né? Onde tem muito dos sintomas dos pais. Que aí a gente entra numa discussão que eu acho importantíssima, né? Que a gente podia fazer um podcast só disso, que é a respeito do diagnóstico, o nosográfico e o estrutural. Porque, afinal, né, esse diagnóstico, ele serve para o quê? Né? E é importante um diagnóstico estrutural no sentido de saber onde é que aquele sofrimento psíquico se organiza, né, para justamente poder escutar a partir dali e escutando poder fazer essa interlocução aí no processo de tratamento. Esse outro diagnóstico, que é o nosográfico, que vai dar um CID, né, um nomezinho lá, por um lado, né, para o neurologista, quando às vezes é o caso, o psiquiatra, é importante. Mas o que às vezes, né, acontece, né, que essa criança fica marcada como se ela fosse um sintoma, e ela é muito mais do que aquele sintoma. Como se não tivesse mais nada a dizer sobre essa criança. Né? Como não se ela está ali, nada. Não se supõe, é um rótulo e está demarcada naquilo. Eu não estou dizendo que TDAH e autismo não existem, claro que existe, né? Sem sombra de dúvidas, a gente percebe, eu vejo na clínica, eu tenho pacientes, mas a gente tem que ter um cuidado com, às vezes, diagnósticos muito rápidos que estão sendo feitos hoje, né? Em consultas muito, assim, breves, quase que relâmpagos, assim, eu diria, né? Isso eu acho muito perigoso no mundo da infância, esse mundo infantil. Eu acho que isso é algo que a gente tem que rever, né? Assim, pensando, então, nesse processo, né, de tratamento, onde vai se supor que a criança tem muito a dizer sobre ela, sobre o mundo, sobre os pais, né, se ela é testemunha de um conflito familiar que nem é falado. Mas onde é que tu vê que a arte, né, a produção, né, esse fazer do infantil,
né, onde brincar é a realidade. Né? Se está brincando com isso aqui é a realidade para a criança. O dia que tu acha que isso é bom, né? Essa possibilidade de expressar através da arte, o que tu acha disso? Eu acho que a arte ela tem muito a ver com a saúde mental, com promoção de saúde mental em qualquer faixa etária, né? Sim, sim. Mas assim, ó, o que eu acho importante para falar da arte, a gente poder falar um pouquinho assim, ó, e aí eu vou tentar explicar onde eu vejo que está faltando isso. As crianças estão com déficit de brincar, as crianças estão com dificuldades de brincar. O registro do imaginário ali está muito empobrecido, e isso tem muito a ver com o mundo das telas, que hoje é excessivo, assim, né? Então isso também está sendo perigoso, não no sentido de que elas não possam usar a tela, no sentido de estar sendo excessivo, né? E às vezes eu me questiono, né, de quem a gente tem que tirar as telas, se são das crianças ou dos pais, inclusive, né? Quando muitas vezes os pais também não conseguem se desencilhar disso, também estão viciados. Muitas crianças se colam nisso e elas não conseguem falar de outra coisa. Então é o registro do imaginário muito empobrecido, e isso dificulta a relação com a própria arte, né? E com o brincar. E crianças que muitas vezes não têm limites também hoje. Eu vou usar um termo talvez meio forte, mas eu vejo que crianças que não têm limites são crianças abandonadas também pelos pais. Porque a superproteção, ou deixar fazer tudo o que quer, é uma forma de abandono também. Né? Não são apenas aquelas crianças que estão num orfanato ou que o pai abandonou, mas crianças que não têm limites também estão sendo abandonadas. E aí entra a parte assim, ó, não é só no sentido assim, ó, aquela criança que não tem limite, né? Que a entrega é uma demanda pulsional de satisfação imediata ali. Não é no sentido só da importância de ela poder segurar a onda e dizer, não, eu não posso, eu aguento. Mas é no sentido também de criar dispositivos psíquicos e subjetivos de lidar com isso, com a frustração, usando a imaginação e a brincadeira. E aí é o que Freud falava da sublimação, né? Que é o que a gente tem que fazer para a vida não ficar tão né, tediosa e tão, talvez, altamente ligada às funções do corpo. E aí entra a questão da arte, a sublimação, essa capacidade do brincar. Que né? num estudo sobre o infantil, enfim, tinha uma coisa lá que o Lacan falava, que é o ex-vazio. Aquilo ali me pegou, porque eu fiquei pensando, ex-vazio? Como assim ex-vazio? Porque a partir deste ex-vazio, se conseguiria criar. E as crianças fazem isso muito bem, se deixarem. Não é? Porque é do humano esta falta, capaz de querer colocar em algum lugar o seu sonho, a sua experiência que é única, subjetiva, não é? Nós podemos tomar, nós duas, né? Cada uma numa canequinha ou na mesma canequinha. Tua experiência de tomar esse café vai ser uma e a minha vai ser outra. Sim. E as crianças fazem isso muito bem, mas eu acho que tem um atrapalho aí no mundo de hoje, que é justamente, né, a tela, isso que tenta tamponar esse vazio, porque é a partir do vazio Que se que cria. ela vai desenhar. Né? É a partir do vazio ou do tédio que ela vai... Que ela pode usar o tédio como algo, como um ócio criativo. Usar a esse criatividade. Esse ócio, mas as crianças não estão mais suportando o tédio. Exatamente. E quando elas se sentem entediadas, o recurso mais imediato ali é o celular, é o jogo, né? O que muitas vezes, hoje o que eu percebo que eu acho que é interessante colocar, as mães estão muito cansadas, assim, Adriana. Eu acho que as mulheres estão cansadas. Há um tripé de uma demanda de perfeição em cima das mulheres hoje, por que eu estou falando essa questão da tela em relação às que as mulheres estão cansadas? Porque muitas vezes é um refúgio para essas mulheres deixarem os filhos usando ali, porque ali eles ficam quase absortos naquele mundo, eles nem piscam de tão colados, obcecados por aqueles jogos, enquanto as mulheres podem fazer, as mães, no caso, fazerem outras coisas, né? Eu vejo isso no consultório, elas cansadas muitas vezes. É que se pensa a mulher como a responsável por tudo, por cuidar, esse é o problema. Né? É do que, filho, da casa e do seu trabalho. É muita Porque coisa. se poderia dizer os pais estão cansados, mas eu acho que tu sublinha muito bem, né? As mulheres estão cansadas, porque esta responsabilidade está muito mais em cima dela. E eu acho importante. Infelizmente, porque isso não mudou.
pai é pai, não é ajudante de mãe. Não deveria ser, né? Mas infelizmente muitas vezes é. Mas uma coisa que me chama a atenção nos últimos anos, os pais têm participado mais dos atendimentos das pois crianças. Como é que é? Isso eu sinto no atendimento. Os pais têm ido, vamos dizer, há 17 anos que estou atendendo em consultório. No início, muitas vezes os pais não vinham. Eu acho que eu podia oferecer um horário até domingo de tarde, eles não vinham, né? Porque eles não queriam vir. Tu achas que tem uma mudança? Tem uma né, ao longo mudança, desses anos? tem uma mudança. Mas mesmo assim, sinto as mães cansadas por esse tripé que eu falo dessa demanda de perfeição, onde elas têm que ser as melhores profissionais, as melhores mães que não podem falhar, que têm que dar conta de tudo, e as melhores assim no seu corpo, lindas e maravilhosas e malhadas. Assim, não envelhecer. E não envelhecer. Jamais apareceu uma ruga, né? Onde hoje eu acho que, né, nada contra, mas ao mesmo tempo esse excesso, né, acho que é uma desarmonização facial, no sentido que muitas vezes um excesso dessa demanda, dessa busca, em que as mulheres estão capturadas por essa questão que é muito da contemporaneidade. E aí entra todo esse processo, tu vê, não tem como atender uma criança, acho que a psicanálise olha muito para isso, tem que dialetizar o tempo todo com um contexto cultural, com esse caldo cultural que tu mesmo fala sempre, né, que a gente está inserido. Então, assim, ó, realmente eu vejo elas muito cansadas e muitas vezes é mais fácil deixar o filho fazer tudo e ficar ali na sua tela, no seu mundo. E muitas vezes o que eu vejo muito no consultório, uma necessidade muito grande de deixar os filhos dormirem com eles assim no mesmo quarto, de compartilharem a mesma cama. Eu acho isso muito complicado, assim, porque eu analiso coisa ali no consultório em relação até à sexualidade. Claro que a criança tem sexualidade, mas é diferente da do adulto, então, assim, mas não é algo adequado estar ali, mas é que tudo está ligado, o que eu estou trazendo é um sintoma familiar que está ali. Não tem limite, né? Não tem limite. Junto, não tem limite. Mas eu acho interessante isso que tu coloca sobre o abandono, porque também talvez seja um outro, antes disso até, que é o não adotar os seus filhos. Porque a gente pensa em adoção, né, como... né, não foi o filho da barriga, né, foi lá e adotou. Só que a gente precisa perceber o quanto muitas vezes os filhos da barriga não são adotados, né? Porque é muito diferente. Eu queria ver o que tu acha sobre isso. Qual seria a diferença entre ter filhos e desejar filhos? Isso é muito perceptível no consultório. Eu vejo muito assim, ó, muitas mães, infelizmente, muitos pais, famílias não adotaram os seus filhos. Isso é algo que a Françoise Dolto, que é uma psicanalista francesa, ela traz sobre que todos os filhos precisam ser adotados, porque a biologia aí que tá, isso também é muito interessante. A biologia não sustenta a relação de amor entre uma mãe e um filho, né? Isso não é porque o amor é algo que depende de investimento, de trabalho, de história, né? O amor é algo a ser construído e não vai ser sustentado pela biologia. E eu vejo muito no consultório, e isso não tem como não trabalhar na psicanálise quando tu atende crianças, esse vínculo, né, com a mãe, com o pai, com as figuras parentais. Esse vínculo às vezes é tão frágil, de muitas crianças que não foram adotadas, que elas estão ali abandonadas dentro da própria casa, dentro do seu próprio quarto. E isso não tem a ver com classe socioeconômica, isso é importante falar, não tem a ver. Né? Assim como o uso de telas não tem a ver com classe socioeconômica, isso é em todas as classes, isso abrange todas as, né, o que a gente vive hoje, né, desse excesso de telas e tudo mais. Mas como é importante a questão realmente do desejo, porque muitos eu vejo assim, ó, daqui a pouco eu vou comprar uma casa assim como eu vou ter um filho. Como se isso é a mesma, ou ter um carro, como se isso fosse a mesma coisa. Mas como assim é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É um filho, né? Então eu parir uma criança ou dar à luz é uma coisa, agora eu me tornar mãe é outra, né? E como vai ser isso, o laço que se vai formar ali, porque a maternidade não é instintiva. Isso não tem a ver com instinto, isso é algo a ser construído, por isso que existe adoção, por isso que as pessoas podem adotar filhos, porque não tem a ver com instinto ou com a biologia. Não está dado, né? Não está dado, é algo a ser construído. E justamente nessa questão do desejar o filho, é tu desejar
conhecer aquele sujeito que está surgindo ali, supor coisas nele, até querer que ele faça coisas para saber que ele não vai fazer. O que tu queria Supor que ele que tem um fizesse, sujeito né? ali, justamente, E que um ele possa sujeito se da rebelar, linguagem. né? Isso. O rebelde, aquele que possa dizer, eu não vou fazer isso, mãe, né? Ah, então tá, não vai fazer. Né? Porque isso é ser sujeito, em que ele possa falar, né? É um sujeito da linguagem, supor que existe um sujeito da fala, um sujeito que vai falar e que vai sim ter desejos próprios, que é algo muito dele. Bom, eu tenho um filho, mas ele não é uma extensão de mim mesma, não é eu que vou desejar por ele, né? E isso, dar esse espaço para a criança, como é importante, porque eu vejo que as crianças sofrem muito por querer ser aquilo que os pais acham que ela tem que ser. No consultório eu percebo isso, crianças de 9, 10 anos buscando uma perfeição, achando que elas têm que ser perfeitas ou que elas nasceram para fazer os pais felizes, o que é muito complicado, sim, com uma missão praticamente impossível. Então elas ficam lá dentro de um ideal de eu inatingível, né? Um superego muito rígido, muito carrasco ali, cobrando a perfeição delas o tempo todo, com tem que tirar a melhor nota, tem que ser o melhor filho, a melhor bailarina, o melhor aluno. E a agenda cheia. A agenda cheia, não tem nem tempo. E aí eu pergunto, Então, e aonde entra o brincar? Tá, e agora, eu posso brincar? Aonde entra a criatividade? Porque não tem espaço. Aí se não tem falta, não tem nem desejo, porque não tem espaço nem para criar o ócio criativo. E aí entra toda a questão da arte. Tu vê como está tudo interligado, se a gente olhar todo esse contexto sociocultural aí, está tudo interligado. A relação com a arte, eu acho que hoje, infelizmente, está muito empobrecida nesse aspecto. Na criação até de um texto na escola. A gente for pensar, também é arte, escrever, né, uma poesia, a relação com o teatro, com a música, com a dança. Né? Infelizmente, eu acho que isso está... não sei, a coisa está frágil, assim. Eu acho isso triste, porque eu acho que a arte é um tempero para a vida. A arte é uma forma de a gente expressar o que a gente tem dentro da gente, inclusive as nossas angústias. Na arte a gente pode falar muitas coisas de uma maneira, talvez, que fique mais suave, mais leve a vida, que dê mais um colorido para a vida também. Sabe, né? que eu sempre penso uma coisa, assim, tem o meu humano, né, que pensa que talvez tenha uma outra estrutura psíquica surgindo, ele diz, né? Só que eu penso o seguinte, enquanto a gente sonhar, e o ser humano ele é um sujeito de sonho, a gente vai fazer arte, a gente vai dar um jeito de fazer arte, né? Sim. Então eu acho que isso é importante a gente olhar para esse clamor, não é? Que diz que me deixem fazer arte, me deixem brincar. Né? Isso serve para os adultos também. Me deixem brincar. Bárbara, está terminando. Isso aí, mas Mas foi muito bom. Muito obrigada pela tua presença. Mas eu acho bem importante isso que tu falaste mesmo, assim, ó, do brincar. Acho que a criança poder brincar mais, criar, usar a imaginação, isso, a criança que também tem mais limites, ela vai conseguir, inclusive, brincar melhor, né? E assim como os pais também poderem brincar mais com a vida, levar talvez uma vida menos pesada, né? E brincar mais com seus filhos. Eu acho que isso é muito a arte também, né? Mas assim, isso aí. já estou te convidando para um próximo, tá? Muito obrigada. Né? Eu vou encerrar o programa, mas a gente vai continuar falando, né? Sim. E quando terminar aqui, terminou. Mas muito obrigada. Eu que né? agradeço. Volte sempre. Olha, tem umas coisinhas para a gente comer. A gente acabou falando e não comendo nada. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, e vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, e vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.